Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Vamos agora para a aula de número 2.3 do nosso curso de contratos, teoria geral, e continuamos com a classificação ou as classificações dos contratos, tá bom? Então vamos lá, iniciando aqui o compartilhamento de tela. Bora! Próximo critério que nós vamos estudar: quanto ao momento de aperfeiçoamento do contrato. Esse critério é um dos mais simples, é bem tranquilo de se entender, tá, pessoal? Quanto ao momento de aperfeiçoamento, nós podemos ter um contrato consensual, que eu já adianto para você que o contrato consensual é a regra no nosso sistema. Então, via de regra, no direito civil brasileiro, o contrato consensual ele é a regra. O que é o contrato consensual? Significa que o aperfeiçoamento do contrato, ou seja, o contrato, ele é reputado como perfeito, como aperfeiçoado, com a simples manifestação de vontade das partes envolvidas. Em outras palavras, trocando em miúdos, né? O contrato se torna obrigatório com o simples acordo de vontades. Simples. Então, simples acordo de vontades. Quando eu tenho o choque de vontades, quando eu tenho a união de vontades, o contrato é reputado como aperfeiçoado. E a regra, né? Compra e venda, a compra e venda é consensual, a doação, a locação, o mandato, né? É a regra no nosso sistema. Contratos consensuais se aperfeiçoam com a simples manifestação de vontade das partes envolvidas. Ok? Quero contratar? Quero contratar? Juntou as vontades, o contrato está aperfeiçoado. Tá bom? Portanto, se torna obrigatório. O contrato consensual se contrapõe ao contrato real, né? Contrato real. O que é o contrato real? Que é exceção no nosso sistema. Mas o que é o contrato real? É aquele que só se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Só se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Antes da entrega, não existe contrato. Porque o simples acordo de vontades não basta, não é suficiente para aperfeiçoar um contrato real. Flávio Tartucci diz que antes da entrega da coisa, você tem apenas uma promessa de contratar. Então, antes da entrega, você tem apenas uma promessa de contratar. E não um contrato perfeito, acabado. Entendeu? Então, esse é o contrato real. Por exemplo, um comodato, um mútuo, que são espécies de empréstimo, um contrato de depósito, contradepósito, né? Então, se a gente pensar num contrato de comodato ou num contrato de mútuo, né, que são contratos reais, eles só se reputam aperfeiçoados quando eu entrego a coisa. Ai, Sérgio, me empresta o seu carro esse final de semana para eu viajar? Então, eu faço um contrato de empréstimo, né? Ai, Sérgio, me empresta o teu carro para eu viajar? Esse contrato de empréstimo, ele só se aperfeiçoa, ele só se reputa perfeito, obrigatório, quando houver efetivamente a entrega da coisa. Mesmo raciocínio num contrato de depósito, né? Ah, eu vou deixar determinado bem, determinada coisa guardada em depósito.
com você. Esse contrato é real. Ele só se aperfeiçoa com a entrega da coisa, né? E por que contrato real? Porque real vem do latim res, que significa coisa. Tá? Então, os contratos reais são aqueles que se aperfeiçoam com a entrega da coisa. Tudo bem? Agora, se você quiser impressionar o teu professor, quiser impressionar aí o teu examinador, você pega e complementa. Antes da entrega, não existe contrato. Antes da entrega, não existe contrato. O que o Tartucci fala? Antes da entrega da coisa, do bem, o que se tem é apenas uma promessa de contratar, e não o contrato perfeito e acabado. Tá? Então, aí é um detalhezinho a mais, né? Se você estiver numa prova, né? Se você estiver competindo aí por uma vaga, um detalhezinho pode te colocar na frente do teu candidato, né? Do teu concorrente, melhor dizendo. Então, você pode se limitar a simplesmente dar o conceito. Contrato real é aquele que somente se aperfeiçoa com a entrega da coisa, mas se você quiser dar aquela diferença na tua resposta, você pega e fala, né? Antes da entrega, o que se tem é apenas uma promessa de contratar e não um contrato perfeito e acabado. Tá bom? Agora, aprofundamento. Não se pode confundir o aperfeiçoamento do contrato com o cumprimento do contrato. São duas coisas diferentes. Tá? São duas coisas diferentes. Aperfeiçoamento do contrato é uma coisa, cumprimento é outra. Quando eu falo de aperfeiçoamento, eu até coloquei isso aqui, ó. Quando eu falo em aperfeiçoamento, eu estou me referindo ao quê? Ao contrato se tornar obrigatório. Então, quando eu digo assim, que determinado contrato está aperfeiçoado, eu digo que determinado contrato se tornou obrigatório, tem que cumprir. Tá? E o que eu chamo a sua atenção nesse aprofundamento é que você não pode confundir o aperfeiçoamento do contrato com o seu cumprimento. Porque a doutrina diz assim, lembra da escada pontiana, que nós já falamos em vídeos anteriores? Lembra lá da teoria do Pontes de Miranda? Vou pegar aqui, ó. Que para o Pontes de Miranda, o negócio jurídico, ele tem 3 planos. Ele tem o plano da existência, ele tem o plano da validade e ele tem o plano da eficácia, né? Segundo a teoria da escada pontiana. Pois é, ó distinção. O aperfeiçoamento está no plano da validade. E o cumprimento está no plano da eficácia. Tá, professor? Tá, acho que entendi. Então, aperfeiçoamento do contrato não é a mesma coisa que cumprimento do contrato. Perfeito. De acordo com a doutrina, né, baseada na teoria de Pontes de Miranda, o aperfeiçoamento do contrato está no 2º degrau da escada, plano da validade. E o cumprimento está no 3º degrau, plano da eficácia. Tá. Na prática, o que isso significa? Olha esse exemplo. Vamos pensar numa compra e venda de imóvel? Vamos pensar numa compra e venda de imóvel? Olha só, você vai comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, tanto faz. Você vai comprar um imóvel. Você faz o contrato de compra e venda. Tá? Você faz o contrato de compra e venda. Perfeito. Como nós vimos agora há pouco, volto aqui, a compra e venda, ele é classificado como um contrato consensual. O que significa que ele se aperfeiçoa com a simples manifestação de vontade das partes. Então ele se torna obrigatório com o simples acordo de vontades. As vontades das partes se encontraram, se chocaram, o contrato se tornou obrigatório. Caso da compra e venda, que é um contrato consensual. Pois muito bem. Então você fez o contrato de compra e venda de imóvel. Assinou o contrato, tudo perfeito, tudo bonito. Isso significa que você já é dono daquele imóvel?
Eu estou vendendo o meu apartamento para você. Fizemos o contrato de compra e venda deste imóvel. Contrato, né, se aperfeiçoou. Está perfeito o contrato. As vontades se encontraram. Isso significa que você já é dono, proprietário deste apartamento? Não, porque aperfeiçoamento do contrato não se confunde com cumprimento. Você será dono do imóvel e, portanto, o contrato estará cumprido com o registro que está no plano de eficácia. Então, quando você vai comprar um imóvel, não basta fazer o contrato de compra e venda. Porque o contrato, por si só, ele não tem força suficiente para transmitir a propriedade. O que tem força para transmitir a propriedade de bens imóveis aqui no Brasil? O registro. O registro. Então, você fez o contrato de compra e venda? Ótimo! Só que agora você tem que registrar para que você possa ser efetivamente dono, proprietário daquele imóvel. Muita gente fica chocada com essa informação, né? Em aula, quando eu comento a respeito disso, muita gente fica chocada, fala, meu Deus, mas eu fiz o contrato de compra e venda e achei que já era dono. Não, você será dono do imóvel quando você realizar o registro, que está no plano da eficácia, que aí sim você vai estar dando cumprimento ao contrato. Tudo bem? Então aqui é uma observação extremamente importante, extremamente oportuna que eu queria fazer com você quanto a essa classificação aqui, quanto ao momento de aperfeiçoamento. Tá bom? Muito bem, pessoal. O próximo critério, esse sim é muito legal, esse é bem bacana, mas eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Tudo bem? Então, vamos interromper o compartilhamento. Novamente, peço a você a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para me ajudar. Se gostou do vídeo, por favor, deixa a sua curtida. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, comenta no vídeo, me procura no Instagram, professor Sérgio Alfieri, que aí a gente conversa, tá bom? Forte abraço e até a próxima.